Sejam bem-vindos a esta série de entrevistas com os presidentes do Infarmed. Estamos a passar em revista, com a ajuda de quem aqui esteve, a história desta instituição que já conta com 3 décadas de vida. E é exatamente esse o motivo que nos tem trazido aqui ao longo destes meses, celebrar esta iniciativa, o 30º aniversário do Infarmed. A data, mais concretamente, foi assinalada no dia 15 de janeiro. Vamos tentar perceber, junto de todos os que dirigiram agora a Autoridade do Medicamento e Produtos de Saúde, quais eram as expectativas que tinham, qual o posicionamento nacional e internacional desta instituição e também, entre outras revelações, os principais desafios e algumas histórias que marcaram as suas presidências. Hoje estamos à conversa com o Dr. Eurico Castro Alves. Obrigada por ter aceitado este convite e por também fazer parte desta série de entrevistas que quer precisamente assinalar este aniversário. Chegou ao Infarmed, portanto, em 2012, por cá esteve à frente do Conselho de Administração até 2015. Quando assumiu este lugar, quais eram as expectativas, a percepção que tinha acerca do que era afinal o Infarmed? Bom, eu como sou médico tinha um conhecimento sobre a atividade do Infarmed e da sua utilidade. O Infarmed é um organismo público, presta um importante serviço público e, portanto, quando eu vim e aceitei o desafio de ir passar há uns tempos no Infarmed como presidente, a minha expectativa, a minha ambição, se quiser, era aquela que tem sido ao longo de toda a minha vida, que é por onde passo, sei que passo transitoriamente, o serviço público e estar na política, no bom sentido, é esse mesmo, e portanto a minha intenção era acrescentar ao que já estava. O Infarmed teve excelentes dirigentes, teve uma excelente performance ao longo dos tempos, é uma entidade muito reputada, altamente prestigiada no nosso país e fora do nosso país, e portanto de alguma forma era um desafio, porque havia que manter o nível e esse prestígio, mas o maior desafio e a minha ambição e a minha intenção era que quando eu saísse, e isto é uma obrigação de qualquer dirigente público, quando saísse, que as coisas tivessem mais qualquer coisa além do que já tinham. Portanto, esse foi o meu desafio que eu coloquei a mim próprio e que de alguma forma, porque fizemos um conjunto grande de iniciativas, de inovação, e portanto acredito e saí de consciência tranquila que tinha feito aquilo que ambicionava a fazer. Nunca conseguimos fazer tudo o que queremos, mas acho que acrescentamos alguma coisa, o que é natural em função dos tempos, da mudança, porque nós também temos que ir mudando. Tive um prazer enorme de trabalhar com muitas das pessoas que estão no Infarmed. O Infarmed tem gente muito boa, muito mal remunerada. É uma grande injustiça a remuneração dos profissionais do Infarmed, que é uma entidade reguladora de alta complexidade, que exige formação científica e técnica de alto nível, e um dia isso tem que ser revisto. Curiosamente, os 10 anos foram os 20 anos, aliás, foram assinalados na sua presidência. E na altura desejava que na passagem dos 20 anos que o Infarmed do futuro soubesse, como soube no passado, antecipar desafios, inovando, mudando e constituindo-se sempre como solução. Portanto, 10 anos passaram desde que disse esta frase e os 10 anos seguintes o Infarmed esteve preparado para estes desafios? Esteve, sem dúvida. Naquele período havia uma grande preocupação de fazer essa mudança e de fazer essa preparação antecipando o futuro, digamos assim. Porque o mundo, nós sabemos, muda todos os dias. E eu dizia aqui a todos os nossos colaboradores que nós também tínhamos que ir mudando todos os dias para irmos a par do que está a acontecer à nossa volta. Eu acho que o Infarmed mantém e conseguiu manter-se ao nível do prestígio em termos nacionais e internacionais. O Infarmed resolveu novos problemas, antecipou e preparou soluções. Eu lembro alguns casos concretos. Problemas que ainda hoje acontecem e vivemos fruto das circunstâncias da vida e de como as coisas funcionam, mas nós na altura criámos um conjunto de mecanismos que baixou significativamente a exportação ilegal de medicamentos. Nós conseguimos acordos com a indústria farmacêutica que de alguma forma, mudando o mindset e de uma forma inovadora, criando novas formas de pensar e de negociar, nós conseguimos acordos com a indústria farmacêutica que na altura eram impensáveis para trás, porque não havia tal conjuntura nem as condições para se fazer essas mudanças, desde o mindset até à regulamentação e etc.
E o caso mais paradigmático, que foi uma vitória deste Infarmed, e que depois foi citado um pouco por todo o mundo durante anos, ainda hoje é falado, que foi a negociação do tratamento da hepatite C, que era um medicamento altamente inovador, revolucionário de alguma forma, porque passou a curar uma doença que até àquela data não tinha cura, e portanto era muito importante para nós, Infarmed, e para o governo português, fazer com que todos os portugueses tivessem acesso, não era só os mais graves, ou escalonar prioridades, não, todos os doentes tinham que ter acesso àquele medicamento, foi sempre o nosso princípio. E nós, de uma forma inovadora... Foram negociações duras. Negociações muito duras, foi muito violento sob o ponto de vista psicológico e da estabilidade. Valores astronómicos incomportáveis, que não podíamos pagar. E nós, com muito esforço e muita paciência, e diga-se de alguma forma com uma certa habilidade, e sobretudo com uma grande cumplicidade com o ministro Paulo Macedo, que fez um trabalho excepcional e que apoiou sempre a nossa atividade do Infarmed, percebeu as propostas que fazíamos e deu-nos sempre aquele apoio e força que é necessário nestas circunstâncias. E, portanto, nós conseguimos um acordo que foi inovador, que foi fora da caixa, como se costuma dizer, mas que foi um verdadeiro caso de sucesso para o nosso país e para o mundo. Nós temos sido citados ainda hoje em congressos de médicos da especialidade. O caso português como um bom exemplo de negociação e de se conseguir resultados, naturalmente. Mas esse caso, eu recordo-me da célebre comissão que foi interrompida na altura, na Assembleia da República, que pedia ao ministro que não o deixasse morrer. Portanto, não era apenas uma simples negociação em termos de números. Essa situação passou a ter um rosto a partir dessa altura e aumentou ainda mais a pressão sobre quem estava sentado à mesa das negociações. Mas a história ainda não foi contada verdadeiramente. Isso foi uma situação de grande injustiça. E é a minha opinião, mas até aos dias de hoje nunca ninguém me convenceu que aquilo foi verdadeiramente encenado e no âmbito de uma estratégia da qual não vale a pena falar agora. Mas deixe-me dizer que foi profundamente injusto, porque eu penso que foi numa quarta-feira, esse dia célebre no Parlamento. Dia 4 de fevereiro de 2015. Nós, na sexta-feira anterior, tínhamos fechado o acordo com a empresa. E o ministro achava que não devia anunciar, poderia anunciar mais uns dias depois, porque havia ainda pormenores, mas pequenos detalhes, pequenos pormenores no acordo que nós iríamos assinar, mas os valores, o acordo de fundo, o modelo, etc., estava perfeitamente assente e o acordo com a empresa estava selado. Portanto, faltava só a formalidade das cedilhas e das vírgulas do contrato, etc. E eu, por acaso, aconselhei o ministro que, olha, eu acho que devíamos anunciar já que temos o contrato fechado e depois os pormenores. Mas o ministro é muito rigoroso, é uma pessoa muito séria, muito competente e, portanto, disse, enquanto não tivermos tudo definitivamente tratado, não vamos anunciar. E, portanto, quando ele foi à Assembleia da República e aconteceu aquele número, chamemos assim, na realidade o assunto já estava resolvido. E, portanto, por isso é que eu considero que foi uma profunda injustiça. Sobretudo porque representou um ano intensíssimo de trabalho, de esforço, de pressão política, mediática, dos doentes. Portanto, acho que foi profundamente injusto, porque esta equipa, e sem falsas modécias, eu e o ministro Paulo Macedo, fizemos um trabalho de grande esforço, um trabalho que produziu resultados efetivos, que foi um exemplo para o mundo, e portanto aquele acontecimento foi muito triste. Ninguém me tira da cabeça que aquilo foi tudo encenado, e havia quem estimulasse aquele evento e que sabia que o acordo já estava produzido. Mas também deixe-me dizer que não nos afetou minimamente, continuámos com o mesmo entusiasmo, com a mesma vontade, e depois disso já fizemos mais trabalho com interesse para os doentes, para a sociedade. E, no fundo, esse é que foi o nosso modo sempre, foi trabalhar em prol do Infarmed, enquanto instituição relevante na nossa sociedade e, sobretudo, que é essa a nossa missão, em último lugar, que é lá acrescentar valor aos nossos doentes e ao nosso sistema de saúde. E foi isso que aconteceu. Referiu no início desta conversa que os recursos humanos do Infarmed mereciam um melhor tratamento, mereciam um outro tipo de remuneração. Tendo em conta que já passou algum tempo, 10 anos, desde que presidiu ao Infarmed, a seu ver, porque é que isso ainda não está resolvido? Que obstáculos é que existem a um maior reconhecimento que, no fundo, ajudará também a reter talento? É evidente. Eu acho que
Em primeiro lugar, acho que o que falta é vontade política unicamente. Porque o Infarmed gera receitas que dá para comportar e muito mais esta despesa de atualização da remuneração dos colaboradores do Infarmed. O que está a acontecer? Nós hoje temos um Infarmed que não está a conseguir responder às necessidades do país, que são cada vez maiores, mais complexas, mais exigentes. Há medicamentos que não chegam aos portugueses e deviam estar a chegar. E a culpa não será dos seus dirigentes. A culpa, se calhar, é porque o Infarmed não tem recursos em número suficiente. E porquê? Porque as pessoas que são seres humanos e que têm de procurar ser felizes e ter condições para isso, fazem o seu percurso dentro do Infarmed, ganham competências essas muito interessantes e muito importantes para a indústria e para o setor privado do medicamento, e, portanto, rapidamente são absorvidos com a promessa de melhoria salarial. E, portanto, rapidamente saem do Infarmed. E, portanto, o Infarmed vive permanentemente num ciclo de formar pessoas tecnicamente muito diferenciadas e de as perder, principalmente aqueles que se notam mais competentes, etc., rapidamente os perdem para o setor privado. E sendo o Infarmed uma entidade reguladora, que eu acho que devia ser uma entidade reguladora independente, devia ser uma entidade poderosa em termos técnicos, em termos de capacidades, de competências, etc. E, como eu disse, gera receitas suficientes para remunerar os seus trabalhadores como trabalhadores de uma entidade reguladora independente. E é uma pena que isso não tenha sido já feito, porque, como eu disse, a maior parte das vezes o grande impedimento é a falta de capacidade financeira para se fazer essa despesa. O Infarmed gera receita que chega e que sobra para remunerar devidamente os seus colaboradores. Portanto, é uma pena, mas eu espero... Não será problema. Eu continuarei a dizer isso. O dinheiro não é o verdadeiro problema. O que é problema é a vontade política e a visão dos dirigentes da política. E lembrarem-se que existe o Infarmed e que o Infarmed é uma entidade importantíssima na nossa sociedade. Tem que ser acarinhado, tem que ser apoiado e depois também tem que se exigir. Nós não podemos ter o Infarmed que temos hoje. O Infarmed, infelizmente, não tem capacidade técnica para ir ao encontro de todas as necessidades. E tem que ter. Porque faltar medicamentos a portugueses, sobretudo a inovação, a verdadeira inovação, e o Infarmed sabe bem distinguir o que é inovação e o que não é. E sabe muito bem negociar com a indústria e implementar. E, portanto, se o Infarmed reforçar essa capacidade, há pessoas doentes graves, que não têm que estar ansiosamente à espera que seja aprovado o medicamento A, B ou C. E isso gera tremendo sofrimento e tremenda ansiedade no doente e nos seus familiares e nos seus amigos. E, portanto, para mim seria um ponto de ordem, e se algum dia eu puder influenciar um governo que aí venha, eu vou fazer tudo o que eu puder para fazer do Infarmed uma entidade competente, capaz de fazer as coisas, robusta e com as pessoas todas felizes e a trabalharem empenhadamente, com vontade e a sentirem-se bem tratadas, porque isso é provavelmente um dos fatores mais importantes para que uma instituição funcione melhor. É ter os seus trabalhadores envolvidos, contentes, não frustrados, sentirem-se remunerados com justiça, e isso produz claramente resultados. E também produz aquilo que me disse logo nas primeiras palavras, suas primeiras palavras, que é a retenção do talento. Nós retemos o talento. O mais importante no trabalho de uma instituição, nos seus resultados, são as pessoas. E, portanto, reter talento é reter pessoas. E reter pessoas é dar-lhes condições para que elas possam estar felizes e contentes a fazer o seu trabalho, aquilo que mais gostam, para que se formaram, que escolheram ser. E, portanto, eu acho que é estratégico, é importantíssimo e, sobretudo, é uma prioridade. Para termos uma entidade como é o Infarmed, que é tão importante na nossa sociedade e no setor do medicamento, tem que ser prioritário esta forma de tratar os trabalhadores do Infarmed. Não me vou calar até isso acontecer. Portanto, eu continuo no setor, eu sou médico e sou professor universitário e, portanto, ocupo 90% do meu tempo nesta atividade, da qual gosto muito. Mas nunca mais me desliguei do setor medicamento, inclusivamente no setor privado, etc. E como tenho tido alguma intervenção política, quero já aqui dizer que está um fenómeno também muito engraçado. Aproveito aqui este parênteses, que é, eu comentava até há pouco com o meu amigo, o Infarmed deixa em nós um afeto qualquer, nem sei explicar muito bem, mas deixa um carinho, uma marca que fica para a vida. Aliás, acontece a mesma coisa com o meu hospital e já passei por muito mais outras instituições. E, portanto, no fundo, o Infarmed ficou ficou na minha vida. E eu, com a intervenção política que tenho ou que possa vir a ter, nunca vou deixar, porque eu percebi o Infarmed, percebi as pessoas que cá trabalham, que vestem a camisola, que sofrem e que também são felizes quando temos bons resultados. E, portanto, falta resolver este problema, que é um problema seríssimo, que é tornar o Infarmed numa entidade competente, com capacidade técnica e com pessoas felizes a trabalhar lá dentro.
E de resto, eu acredito que seja normal esse carinho que tem por esta casa e esta casa também por si, até porque durante a sua presidência, entre 2012 e 2015, aconteceu aqui muita coisa. Portanto, a criação da Plataforma Nacional dos Ensaios Clínicos, a criação da Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, também, o Fórum das Agências Reguladoras do Medicamento e do Espaço Lusófono, portanto, trabalho, só para citar alguns, porque tenho aqui mais e já lá vamos, mas só para citar alguns. Portanto, foi, digamos, a nível nacional, foi algo que deu muito trabalho, mexeu muito com esta casa. Sim, eu tenho sempre muitas ideias. Como lhe disse, eu faço questão de acrescentar ao que já está feito. Agora, eu não posso deixar de dizer que tinha aqui comigo uma equipa fabulosa. Cada um nas suas especialidades, com as suas características, mas a verdade é que o conjunto de pessoas que trabalhou comigo neste tempo tornaram possível estas minhas ideias. Eu sou muito criativo e, portanto, por onde passo faço sempre acontecer coisas. Deixo sempre alguma coisa e estou sempre a ter novas ideias, coisas que são úteis para a instituição melhorar. Mas se depois das ideias nós não tivermos um grupo de pessoas com qualidade e com entusiasmo também para acompanhar estas ideias, as ideias morrem todas à nascença. É como aquele avião que começa a levantar e cai logo a seguir. E eu, felizmente, tive essa sorte de ter aqui um conjunto de pessoas que acompanharam, a começar os meus colegas de direção, o professor Mota Filipe e a outra nossa colega, e portanto, e depois todos aqueles que colaboravam connosco. E foi muito interessante ver as pessoas entusiasmarem-se, concretizarem os projetos, torná-los seus. Nós fizemos uma autêntica revolução no setor da avaliação do medicamento, criamos o SINADS, e foi muito interessante ver que as pessoas sentiam aquilo como seu, envolveram-se e tornaram possível que as coisas se concretizassem. Esse foi talvez a maior compensação que eu tive, foi ver a máquina Infarmed a concretizar. Estes projetos eram projetos inevitáveis, era o tempo que mostrou a sua necessidade e, portanto, as ideias foram surgindo porque a necessidade também foi-se mostrando. E ter as ideias eu considero relativamente fácil. O fácil é concretizá-las. Portanto, eu fiquei muito contente de poder concretizar todos estes projetos por ter uma equipa muito saudável, muito capaz e, sobretudo, que se entusiasmava com estes projetos e os concretizar. Portanto, foi um momento muito feliz para mim, porque eu acho que todos nós ficamos contentes quando temos uma ideia e depois temos a possibilidade de vê-la concretizar-se e ver as pessoas a aderirem e trabalharem nela. E foi isso que aconteceu. Referiu também o SINATES, o Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde, que também tenho aqui na minha cábula. Explique-nos um pouco o que é que trouxe de novo, que salto foi este? Foi uma autêntica revolução na avaliação do medicamento. Eu verifiquei que há anos e anos e anos que se falava que era necessário reformular o sistema de avaliação. Só que nunca ninguém tinha sido capaz de o concretizar. E eu também não seria sozinho. Portanto, a única coisa que fiz foi criar as condições para que essa revolução acontecesse. E socorri-me, ajudaram os melhores técnicos e as pessoas que mais pensavam neste assunto. Eu ouvi centenas de pessoas, muito provavelmente, norte, centro e sul do país, nas universidades, nas faculdades, nas pessoas da privada, do setor público, e depois de ouvir um conjunto enorme de pessoas, das mais diversas sensibilidades, dos mais diversos interesses, politicamente diferentes, etc., depois de ouvirmos tudo aquilo, fizemos um levantamento verdadeiramente técnico do que deve ser e ajudado também pelo levantamento do que está a acontecer no estrangeiro, nas principais publicações, as tendências, etc. Juntando toda essa informação e com a ajuda, na altura do João Martins, que era um dos diretores que cá tínhamos, uma pessoa com muita capacidade, nós fomos capazes de criar todo aquele edifício que era, ou seja, o esqueleto principal em termos legislativos, em termos regulamentares, para que pudesse acontecer. Não foi muito bem entendido no início, como todas as coisas que são de revolução, não é? São difíceis de implementar. Mudança custa muito. Aliás, o SINATES ainda hoje não está bem implementado. E com grande pena, não minha, mas com grande pena dos doentes portugueses. Porque o SINATES, se fosse implementado em toda a sua plenitude, trazia uma coisa muito importante para o Estado e para a indústria farmacêutica, que se chama previsibilidade. Eu acho muito injusto esta... Eu não quero dizer que seja... Não é negligente, a palavra não é essa, mas há alguma... Não sei, talvez alguma lentidão excessiva do Infarmed em aprovar as coisas. E o SINATES traz uma regulamentação que, primeiro, diz à indústria farmacêutica logo que o medicamento tal e tal não vai ser aprovado. Nem vai ser alvo de comparticipação, nem vai ter o preço que eles querem. Só olhando para a regulamentação, que não cumpre um conjunto de critérios.
Isso também é bom para a indústria farmacêutica, que faz com que eles não percam tempo. E é bom também para os nossos doentes, porque nós começamos a separar verdadeiramente o que é útil para os doentes e o que não é. Como sabemos, há muita falsa inovação, mas há muita inovação verdadeiramente, e é uma injustiça que os doentes tenham que esperar por ela mais do que os outros doentes nos outros países europeus. E o SINADS traz essa diferença, que era a previsibilidade naquilo que é recusado, e também traz a diferença da previsibilidade naquilo que vai ser aprovado. É um desafio para o Infarmed, para a autoridade, porquê? Porque coloca-lhe prazos, tem que trabalhar e sabe que ao fim daquele prazo tem que ter cumprido com a sua missão, que é avaliar aquele medicamento. E depois há coisas mais complexas, mas lembro-me que essas eram as principais, e há outra também que eu considero fundamental. Os medicamentos, ao longo dos anos, vão perdendo valor, porque aparecem outros medicamentos mais baratos, fazem o mesmo efeito. Há medicamentos que são tecnicamente ainda com um efeito melhor e com menos efeitos colaterais, etc, etc. E, portanto, o SINADS instituiu o automatismo do medicamento ser avaliado de X em X anos para se confirmar se ele ainda é válido e se deve ter aquela comparticipação ou não deve. E, portanto, o SINADS, no dia em que estiver implementado na sua plenitude, na sua totalidade, nós vamos sentir um grande avanço técnico no trabalho do Infarmed. E, sobretudo, que é aquilo que nos move a todos, os doentes portugueses vão deixar de passar aquele inferno que é andar a pedir, para pedirem depois a alguém no Infarmed para lhe aprovar o medicamento X, Y, Z, que já há em Espanha, há em França e na Alemanha, mas em Portugal está há 2 anos à espera de ser aprovado. Isso era uma coisa que eu gostava que acabasse. No plano internacional, passando agora a página para este capítulo, enquanto esteve à frente desta instituição, que é o Infarmed, qual é que era o papel internacional? Como é que o Infarmed era visto lá fora? O Infarmed era muito bem visto. Aliás, foi uma surpresa agradável para mim, quando percebi que o Infarmed tinha uma grande reputação à escala internacional. E nem diria só à escala europeia, à escala internacional mesmo. O Infarmed é frequentemente requisitado para fazer inspeções para a EMA, para validar instalações, equipamentos, etc. E, portanto, é uma entidade séria, em quem a Europa e os outros países confiam, e cá está, na sequência de ter excelentes profissionais, pessoas dedicadas, pessoas que cumprem a sua missão com eficiência e com seriedade. E, portanto, à escala europeia, eu frequentei uma série de reuniões em que era necessária a presença do Presidente e muitas outras que não estive, mas deleguei nas pessoas que nós tínhamos aqui, nos nossos diretores, todos eles, na altura, pessoas altamente competentes e eficazes. E, portanto, o feedback que eu ia tendo é que nós éramos referência. Havia países que esperavam pelo que o Infarmed ia dizer para depois poderem fazer. Foi notória também, nós criámos no nosso tempo o Farmed, que era o Fórum das Agências Reguladoras de Medicamentos dos PALOPs, e, portanto, também com grande satisfação, nessa altura era muito frequente os outros países ligarem connosco, nós trocamos experiências, eles também têm conhecimentos e têm a experiência de uma realidade que é totalmente diferente da nossa. Há um grau de desenvolvimento muito diferente nos nossos países e, portanto, foi frequente nós também aprendermos com eles. Mas foi também muito frequente nós ajudarmos com as nossas técnicas, com as tecnologias, com os nossos conhecimentos. Portanto, este intercâmbio foi muito útil para as populações dos nossos países e para a performance quer das agências deles, quer da nossa. Era uma coisa que eu acho que devia ter tido e deverá ter até continuidade no futuro, provavelmente terá, pela utilidade que resulta daí. E à escala mundial, eu estive também em alguns encontros mundiais, e nós estávamos ao nível da FDA, da Anvisa, das grandes instituições conhecidas como reguladoras de medicamento, usamos os mesmos procedimentos, a mesma lógica de funcionar, a mesma independência, e portanto também foi para mim um gosto não me sentir marginalizado quando representava Portugal. Era um parceiro igual aos outros, com o mesmo prestígio, com o mesmo respeito, com a mesma dignidade. Ao contrário de outros, nós sabemos que havia países em que tudo era fácil e, portanto, ninguém respeitava porque não havia seriedade no trabalho que era feito, nem sequer competência científica. O Infarmed sempre se afirmou como uma entidade com que fazer as coisas com seriedade e com competência técnica e científica. Mais uma vez, o valor dos recursos humanos. Mais uma vez, o valor dos recursos humanos. Isto é válido para tudo na nossa vida. O homem, o ser humano, é o segredo do sucesso de uma instituição, de uma equipa. Portanto, se há trabalho de equipa, se há pessoas com valor, se há pessoas envolvidas e felizes, com gosto naquilo que estão a fazer, o sucesso é garantido. Daí, e deixe-me lá dizer isto, porque eu não me vou calar nunca, sempre que posso dizer estas coisas, ser uma prioridade criar boas condições de trabalho e uma remuneração salarial melhor e digna
para as pessoas que trabalham no Infarmed. É curioso que o seu mandato aqui no Infarmed também coincidiu com a estadia da Troika em Portugal. Sim, isso foi a dor de cabeça. Sentiu essa dor de cabeça? Muito, pesadamente. Nós tínhamos inclusivamente uma reunião com a Troika, onde tivemos gravíssimos dissabores. Tivemos que suspender algumas reuniões, naquela de contar até 10, se vamos tomar um café todos, porque no fundo nós até nos respeitávamos, mas na altura o calor, nós a defendermos aquilo que é nosso, e as outras pessoas que eu respeito também, que eram de outros países, também a defender a missão que lhes estava incumbida, não é? E, portanto, nós tínhamos que fazer ali alguns acordos, e alguns deles eram muito duros e muito violentos para o nosso país. E, portanto, houve ali momentos muito difíceis, felizmente lá se conseguiu ultrapassar, mas para nós foi, além das negociações que tivemos com o grupo da Troika, também depois as negociações que tínhamos que ter com o setor, porque nós tivemos que poupar muitos milhões de euros. Como sabe, nós estávamos muito perto da falência técnica do país, uma bancarrota. E nós fizemos esse esforço e no fim acabou por correr bem, mas sobretudo, e por isso é que foi um grande esforço e foi muito difícil, sobretudo conseguimos uma coisa que nunca faltou a nenhum cidadão português, o tratamento e os medicamentos que ele precisou. Nós conseguimos sempre, nas situações mesmo episódicas que poderiam estar a acontecer e que foram do nosso conhecimento, nós conseguimos resolvê-las. Mas na atividade sistémica, tirando um ou outro caso pontual, que são aqueles que nós não controlamos e que têm explicações próprias, mas em termos sistémicos, nós conseguimos que o nosso país mantesse sempre um nível aceitável de abastecimento e de fornecimento de medicamentos em todo o país. Não foi só no Porto, em Lisboa, não foi nas grandes cidades, foi em todo o país. Nenhum cidadão, pelo menos aqueles que se nos apresentaram e depois na avaliação sistémica, ficou sem medicamentos. Medicamentos, inovação incluída. Portanto, nós, e eu gostava que o meu país se mantivesse assim, nomeadamente este Infarmed, que continua a ser, no coração, o meu Infarmed, que fosse a agência que permitirá ou que fez com que nunca faltassem medicamentos aos seus cidadãos. Daí que é muito importante que o setor da inovação seja respeitado. E a relação com a indústria farmacêutica é necessário que seja uma relação séria, de parte a parte. A indústria tem que fazer o seu trabalho, mas o Infarmed também não pode deixar de fazer o seu trabalho. Eu diria, depois de o ouvir, posso concluir que este seu mandato foi frenético. Foi. Provavelmente é a melhor definição. Frenético. Foi. Agora que me lembro, foram... Por isso é que eu, quando saí com alguma pena, porque nós depois fazemos amigos, dedicamos-nos, ficamos a gostar das pessoas, do trabalho, etc. Mas no serviço público, eu sou muito a favor do limite de mandatos. Acho que a gente vai lá, cumpre a nossa missão e depois deve dar lugar a outra pessoa que já vem com uma visão diferente, com outra energia. Mas eu confesso que saí com aquela nostalgia de podia ter feito mais, mas eu acho que é obrigatório de quem faz estas missões no serviço público. Tem que saber sair. Mas ficou uma saudade, ficou a satisfação de ter cumprido aquilo que eu queria fazer, mas também ficou algum cansaço, principalmente em termos psicológicos, porque foram momentos muito intensos em que acontecia tudo. Eu lembro-me de uma vez de me estar a levantar, nós começávamos muito cedo, e nunca mais me esqueço, estava a fazer a barba ao espelho, e era frequente ligar-me ao ministro, logo às 7 da manhã, já tinham saído notícias, era preciso resolver isto, aquilo e tal. E depois um dia, ele nem me ligou nesse dia, ele ligava quase todos os dias. Eu lembro de estar no espelho a fazer a barba e dizer assim, hoje está tudo normal, mas eu sei que quando lá chegar tenho lá um sarilho qualquer. Todos os dias havia sarilhos para resolver. Portanto, eu ainda não vi nada, mas eu sei que vou lá chegar e não vou... Era raro o dia que eu conseguia cumprir a agenda normal que nós tínhamos, a reunião tal, isto. Todos os dias havia qualquer coisa urgente para resolver e todos os dias a gente tinha que alterar a agenda. Portanto, eu lembro de pensar nisso. E isso foi frenético, foi esse o termo, exatamente, foi que todos os dias aconteciam coisas. Era o mundo estava frenético também na altura. E o mundo estava frenético na altura. Foi bem desafiante, foi bom para as nossas memórias. Portanto, um dia que eu escrevo as minhas memórias, tenho um manancial de histórias para lá pôr durante a passagem do Infarmed, mas fisicamente e psicologicamente foi extenuante. Desgastante. E posso dizer que a minha atividade, a minha atividade paralela, o meu desporto é o golfe. Gosto muito, que é um bocado de time consumer. A gente demora 4, 5 horas para fazer um jogo de campo de golfe. E eu tinha pensado, bem, eu de vez em quando vou tirar uma tardinha. Eu estive cá há 3 anos, não consegui uma única vez arranjar tempo, nem para ir à ginástica. Porque isto começava às 8h30, 9 da manhã, e às vezes eram 9 e 10 da noite, estávamos eu e a equipa toda. Que é outra coisa também que me deixou muito sensibilizado, é que a equipa que trabalhava diretamente comigo não tinha horário, nem horas, nem de entrada, nem de saída. Entrávamos antes do horário
e as pessoas que trabalhavam comigo saíam todas muito depois do horário. 9h30, 10 horas era frequente nós estarmos aqui todos. Isso também foi uma coisa que fica connosco, de ter sentido aquele entusiasmo, aquela envolvência, aquele apoio daqueles que trabalhavam connosco. E, portanto, ou seja, é aquilo que se diz que é a gente não se cansa quando corre por gosto. E aqui foi o caso. Aquilo foi extremamente exigente, fisicamente e psicologicamente, mas como havia um gosto e como havia resultados que nós íamos conquistando, aqueles sacrifícios para nós eram perfeitamente aceitáveis. Eu nem sei se hoje estaria disponível para me esforçar tanto. Se calhar estava, porque voltava àquele entusiasmo e aquelas coisas todas. Mas, na altura, fez-se com... Hoje parece-me que foi extenuante, mas na altura fizemos aquilo quase sem pensar, porque havia total entusiasmo, envolvência, e sobretudo havia um projeto muito importante, que era salvar o nosso país da bancarrota e salvar o nosso sistema de saúde de não poder, de modo nenhum, ficar sem assistência médica aos doentes e sem medicamentos, que são uma parte integrante e incontornável da assistência médica. O médico sempre sem medicamentos para prescrever não consegue ser médico. Claro que pode dar uns conselhos na educação, na prevenção. Eu sou cirurgião, também opero, mas depois tem que dar medicamentos aos doentes. Portanto, o mundo sem medicamentos, uma sociedade sem medicamentos é uma sociedade morta. Daí a importância que eu dou ao Infarmed. Já não temos muito tempo, mas gostava de terminar perguntando-lhe, referiu que um dia vai escrever um livro de memórias. Qual é a memória relacionada com o Infarmed que vai ter que lá estar? As negociações da hepatite C, claramente. E depois, são meia dúzia delas, mas essa é a que foi mais exigente e mais marcante. Mas depois também foi a forma como eu envolvi com as pessoas que aqui trabalham. Nós conseguimos fazer coisas, autênticos milagres que nós fizemos aqui com os poucos recursos que tínhamos, com as poucas pessoas. Porque aquilo que eu disse no início sobre o Infarmed de hoje era um bocado o Infarmed do meu tempo. Nós tínhamos pessoas a sair todos os dias porque nos assinavam com salários extremamente atraentes e, portanto, cada vez que saía uma pessoa competente, que se fazia uma coisa diferenciada e que nós tínhamos que levar meses a preparar para ela poder fazer isso a outra pessoa, para nós era um baque, era uma desilusão. E, portanto, há uma coisa que me marcou. Por isso é que eu acho que o Infarmed, que, aliás, como o meu hospital, tem coisas muito em comum nas pessoas, o que me deixou foi precisamente este contacto humano, esta força que se gera quando há um trabalho de equipa e há envolvência. Isso é uma coisa que me deixou também e que me marcou muito. E está sempre presente na minha memória. Provavelmente, se um dia eu escrever os dias de memórias, ou é a primeira ou é a segunda, logo na lista das boas memórias e das coisas intensas. Foi claramente as relações humanas aqui dentro. Muita exigência, de vez em quando lá nos zangamos. Eu sou um bocado frenético, que agora quero ver as coisas, quero vê-las acontecer. Impaciente. Exatamente. E, portanto, às vezes até éramos um bocadinho duros no relacionamento, mas a verdade é que eu gostava das pessoas e as pessoas que trabalhavam comigo também, tanto é que ficaram amizades que ainda hoje perduram. Porque eu acho que se é como na tropa, fazem-se grandes amigos porque enfrentam em conjunto grandes dificuldades. E aqui aconteceu isso. Nós vivemos momentos de grandes desafios, de grande dificuldade e, portanto, aí sedimentaram-se amizades que ficaram para a vida. E ficamos então a aguardar esse livro de memórias, com certeza com algumas também das memórias que guardou da presidência do Conselho de Administração do Infarmed. Eurico Castro Alves esteve cá entre 2012 e 2015. Em breve voltaremos a escutar mais alguém que deixou aqui também a sua marca na história do Infarmed. Thank you.